Oi pessoal, eu sou a Miaro e no vídeo de hoje eu quero convidar vocês a ter um dia de cuidados comigo. Bom, eu tava andando muito depressiva e às vezes eu tenho muita dificuldade de cortar a unha, ou pentear o cabelo, ou levantar da cama em geral. Então eu pensei em fazer esse vídeo porque de repente você aí tá sozinho, solitário e não está conseguindo realizar as atividades básicas do seu dia a dia. E eu também não, então eu gostaria muito de realizar essas atividades junto com você. Pra mim, diariamente é muito difícil eu ter motivação até pra fazer as unhas, olha como tá um lixo. E eu deixo elas crescerem assim aleatoriamente, sabe? Porque eu não tenho muita paciência pra cuidar da minha unha, porque ela quebra muito rápido. E sempre foi assim, então eu nunca prestei muita atenção, porque às vezes estamos tão depressivos, tão deprimidos, às vezes tão ansiosos por algum problema emocional, ou por alguma dependência emocional, ou simplesmente não conseguimos sair da cama, estamos desanimados, que a gente acaba deixando de lado as coisas básicas para nossa vida. Meu Deus, a minha franja parece que tem código de base. Não, tem o toque, mas enfim, eu não sei se eu lixo a minha unha aqui assim, mas ficará super estranho, né? Vai ficar eu e você se olhando, a gente nem sabe o que dialogar direito, entendeu? A gente nem tem toda essa intimidade ainda. Olha, se eu falar aqui, vocês ouvem meu microfone, e se eu lixar a unha aqui embaixo, vocês ouvem o som, ó, porque tá outro microfone ligado. Não sei se vocês estão ouvindo o som também da minha unha raspando na lixa. Dá pra ouvir o som aqui, o papo sério entre eu e você, dá pra ouvir o som. Às vezes eu acho que eu tô olhando pro lado contrário da câmera, eu não sei se eu tô olhando pro lado certo, porque tipo a câmera tá ali e eu olho pra lá, pro além. Deixa eu ver, você tá olhando assim, você tá assim. Ah, pena que eu não tenho duas câmeras. Se eu tivesse duas câmeras, eu poderia mostrar pra vocês eu lixando a unha. Eu não sei se vocês iriam querer me ver só lixando a unha. Não sei, vai que vocês sintam falta do meu rostinho. Eu não sei se eu falo alguma coisa, se eu fico quieta ou se eu resisto simplesmente. É que eu não me importo muito assim com unha, sabe? Eu gosto mais do meu cabelo. Eu tive um corte químico ano passado porque não sei o que me deu na cabeça que eu descolori todo o meu cabelo. Ele ficou amarelão, cor de gema de ovo, assim, e não sei o que eu tinha na cabeça. Eu achava aquilo a coisa mais linda. É porque, como eu disse pra vocês, eu tenho bipolaridade, né? E então, sei lá, eu tava com uma mania horrível, né? Porque eu já cheguei a comentar que eu tive um relacionamento de 4 anos e meio. E eu tinha muita dependência emocional naquela pessoa. E aí, depois que a gente terminou, eu dei uma enlouquecida, assim, sabe? E uma dessas loucuras minhas foi platinar o cabelo. Platinar muito o cabelo. Nossa, aquela época tava destruída. E dependência emocional, ela tem dessas, né? Eu perdi... Nossa, já perdi 10 quilos em um mês, uma vez. Por conta... Eu sempre tive dependência emocional. Falei pra vocês que eu sempre tive dependência emocional desde criança. Assim, pré-adolescente. E eu já tinha, uma dependência emocional, assim, muito intensa. Que, nossa, pareceu que eu ia morrer se a pessoa me deixar, sabe? Então, eu sempre tive isso. Aí a gente pensa, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, né? E eu vou ficar mais desapegada e não sei o quê.
No meu caso, eu pensava que a dependência emocional que eu tinha era por conta do relacionamento, que o relacionamento estava errado, né? Mas não, isso é um negócio nosso que a gente tem que tratar. Que a gente tem que mudar dentro de nós mesmos, não é um negócio que muda assim, tá? É um negócio que, assim, tu vai ter que aguentar muita coisa, perceber que, tipo assim, as pessoas não estão ali pra ti 100%, que algumas vezes você pode estar quase morrendo e as pessoas, tipo, vão cagar, entendeu? Aí, nesse momento, você vai perceber que é você por você. Porque, tipo assim, a pessoa que você tem dependência emocional não sente por você a mesma importância que você sente que ela tem pra você, entendeu? Então, tipo, uma pessoa dependente emocional muitas vezes faria de tudo. Faria, tipo, nossa, não, o respeito pra uma pessoa dependente emocional, normalmente, né? Existem pessoas diferentes. É muito grande, porque, tipo, você gosta, você se doa 100% pra aquela pessoa, você é, tipo, nossa, eu sou 0 ou eu sou 100, tipo, eu tô dando aqui pra você tudo o que eu posso, entendeu? Porque ela se preocupa com aquela pessoa, entendeu? Ela tá ali fazendo de tudo pra, tipo, eu quero que essa pessoa fique bem, entendeu? E a pessoa com dependência emocional, normalmente, não se cuida tanto, né? Porque, assim, pessoal, existem outros tipos de dependência também, né? Existem pessoas dependentes emocionais que, às vezes, criam dependência emocional em várias pessoas. Às vezes, a pessoa acha que ela vai sair ficando com todo mundo e cria dependência emocional, às vezes, em 3, 4 pessoas, porque ela não entrou em um relacionamento com alguém e criou dependência emocional em todos. No caso, eu não sou assim, né, pessoal? Eu sou uma pessoa que... Pra eu criar dependência é muito forte. Eu crio uma dependência, sim, muito forte. Mas ela é mais seletiva, entendeu? Ela é mais, tipo, só dentro de um relacionamento. E ainda, se eu gostar muito da pessoa, eu crio bastante dependência. Mas existem pessoas que eu conheci que as pessoas eram, tipo, muito sensíveis. Tipo, eu conheço umas 2 pessoas assim, muito sensíveis mesmo, e, tipo, normalmente essas pessoas, elas querem carinho, elas querem ter relacionamento, elas não querem ficar, mas por conta que elas acabaram, sei lá, se magoando com alguém, ou elas acabaram não conseguindo entrar num relacionamento com alguém que elas gostavam, elas começam a ficar dependentes, assim, só conversando com as pessoas, assim, antes mesmo de ter algo sério. Às vezes elas começavam a ter dependência emocional em 2 ou 3 pessoas, porque elas, sei lá, elas estavam ficando com 3 pessoas e criavam dependência nas 3 pessoas, porque, tipo, elas queriam entrar num relacionamento, mas elas não conseguiam, tipo, como se as pessoas não queriam elas, tipo, pra entrar no relacionamento, né, tipo... e eram homens, tá? Eram 2 homens que eu conheci. Nossa, isso é bem complicado, né? Você criar dependência numa pessoa que não é nem nem seu companheiro. Uma pessoa que, tipo, né? É uma pessoa que tá ali e você não pode cobrar absolutamente nada daquela pessoa. Imagina ter dependência emocional em 3 pessoas, então, pessoal. Né? Tipo assim, você vai tá... Porque eu tenho dependência emocional em uma pessoa... e já fico louca. Imagina uma pessoa com dependência em 3 pessoas. Pá, é muito complicado. E esse problema de ter dependência emocional em mais pessoas é bem relacionada a você ter ausência, né, de afeto. Né, você tem a ausência de afeto. Essas pessoas normalmente foram as pessoas que ficaram mais sozinhas, eu acredito. Porque eu já tive esse problema com um abandono, né? Só que eu ainda tive os meus avós, assim, eles me deram carinho, assim. Só que existem pessoas que, tipo, foram criadas numa família sem muito afeto e são pessoas que naturalmente são mais sensíveis emocionalmente, né? Porque é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais sensíveis, e é de indivíduo para indivíduo. Às vezes não depende tanto do seu ambiente. Tem gente que foi criada num ambiente hostil e também era uma pessoa hostil, então a pessoa não tá nem aí, entendeu? Mas tem pessoas que são sensíveis, que já têm essa sensibilidade emocional mais aguçada e são criadas num ambiente hostil, e essas pessoas ficam, tipo, muito mais carentes na vida adulta, e elas começam a se culpar, né, por, nossa, eu tô com dependência emocional em 2, 3 pessoas, mas, tipo assim, não é culpa sua você estar com dependência emocional em 2 ou mais pessoas. Isso é um problema seu de infância, entendeu? Claro, você também não vai... Se você está num relacionamento, você não se envolva com outra pessoa também, né?
Se você está num relacionamento, se você está comprometido com uma pessoa e você já sabe que você cria dependência emocional, por que você seria louca de tentar se envolver emocionalmente, tentar ter um amante? Aí você tá querendo se matar, entendeu? Porque daí você vai ter dependência emocional, você vai gostar muito do seu parceiro e aí você vai também ter dependência emocional no seu amante. Parece absurdo, né? Mas eu já vi casos disso e tipo assim, é horrível, tá? E tipo assim, não é só o seu parceiro que vai sofrer, você também vai. E quando nós somos dependentes emocionais, pra gente é muito mais difícil a gente conseguir conciliar, né? A nossa vida com a nossa dependência. É muito mais fácil para um dependente emocional ficar solteiro. Porque quando a gente tá solteiro, a gente consegue se dar a atenção que a gente precisa. A gente não tá sofrendo com medo que a pessoa nos abandone, entendeu? Mas quando a gente tá num relacionamento, a gente liga o alerta, liga todos os alertas possíveis. Ainda mais uma pessoa que foi traída. A pessoa fica assim, meu Deus, demorou 5 segundos pra me responder. Demorou 6 minutos pra me responder. Meu Deus, não gosta mais de mim. Meu Deus, não me mandou bom dia. Entendeu? A pessoa fica em alerta supremo, assim, entendeu? É horrível. Dependentes emocionais. Se você pegou e saiu de um relacionamento onde você tinha dependência emocional e você tá conseguindo finalmente, depois de sofrer que nem um cachorro, você tá conseguindo finalmente engatinhar assim na sua vida, sabe? Eu não recomendo você ter um relacionamento agora absolutamente do nada, né? Eu acho que você tem que dar um tempo pra se curar. Porque assim que eu superei meu antigo relacionamento, demorou um pouco pra superar, mas assim que eu superei, assim, deu um tempo, eu já fui pra outro relacionamento e eu não aproveitei essa fase minha superada, sabe? Você tem que escolher muito bem. Se você sabe que você tem dependência emocional, se você já tem um histórico de dependência emocional, você tem que escolher muito bem, assim, a pessoa com quem você vai se relacionar. É que normalmente as pessoas, a gente não sabe de cara quem é quem, né? Então, tipo, você pegar e você ter escolhido bastante, mesmo assim não ter sido a pessoa certa, uma pessoa boa, não é sua culpa. Mesmo assim, eu quero que você saiba que isso não é sua culpa, porque existem muitas pessoas manipuladoras, tá? Existem pessoas psicopatas, existem narcisistas. Eu me relacionei com um narcisista, tá? E era narcisista, porque tinha todos os sinais possíveis de narcisista. A pessoa ficava se idolatrando, assim, sei lá, ficava na frente do espelho. Eu pensava, tipo, no começo eu pensava, nossa, pelo menos ele tem uma autoestima muito boa, né? Coisa boa, né? Me inspiro, né? Eu gostaria de ser assim, né? Não tenho tanta autoestima. Aí o cara começava a, tipo, distorcer as coisas, tipo, ele me fazia uns negócios absurdos, assim, ele falava que ele não tinha feito. Ele não tinha feito absolutamente nada daquilo, ele começava a distorcer, a falar que eu que tava sendo um lixo com ele. Eu descobri isso mais tarde, tá? Antes de me envolver emocionalmente, é porque uma pessoa narcisista, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, sei lá, até psicopata, elas parecem pessoas agradáveis, parecem pessoas normais, aí só vai percebendo os transtornos que essa pessoa tem ao longo da vida, assim, sabe? Porque, tipo assim, aquele garoto era muito problemático, entendeu? Não, vocês acreditam que quando ele me traiu, ele falou que era culpa da outra personalidade dele. Ele falou que ele tinha outra personalidade. Ele falou, não era outra personalidade não, gente, era outra identidade. Ele falou que ele tinha outra identidade. Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando assim, outra identidade, como assim, meu amor? Mas quando ele viu, assim, que eu ia mesmo largar ele, porque, tipo, cara, uma pessoa com dependência emocional, a pessoa tá ali sendo ríspida e a gente continua tentando fazer com que a pessoa goste da gente, entendeu? A gente continua se esforçando, a gente continua ali, tipo, sendo fiel, dando o máximo da gente. E daí, tipo, dando atenção, dando isso. Claro, eu já tava no momento do relacionamento que eu já tava hostil, sabe? Porque, assim, eu já tava desgastada emocionalmente. Sabe quando você não tem mais aquela paixão pela pessoa? É só aquela dependência emocional que você já sabe que é só dependência, porque você não sente mais aquela admiração. Você percebe que a pessoa é um lixo.
Existem pessoas que não têm essa empatia, esse desejo de mudança. Existem pessoas que são lixos e continuam sendo lixos continuamente, sabe? Mas eu também não tô falando sobre mudar, sobre traição, né? Se você foi corno, a pessoa tá te falando que você vai mudar, que ela vai mudar, no caso, pelo amor de Deus, né? É tipo, às vezes a pessoa até tem um desejo de mudar depois que ela traiu, ela começa a perceber. Às vezes ela tem uma dependência emocional que ela nem sabia que ela tinha na pessoa que ela tá traindo, sabe? E daí... Mas é uma pessoa bem desequilibrada emocionalmente, tá? Porque mesmo uma pessoa com dependência emocional não vai ficar por aí flertando com outras pessoas por conta de atenção, entendeu? Tipo, eu tenho dependência emocional e eu não fico por aí procurando atenção de outros caras. Entendeu? Tipo, eu não tô nem aí, eu ignoro, eu não falo. Mesmo se, tipo, meu marido não me desse atenção, mesmo se ele fosse um lixo comigo, é questão de caráter, entendeu? E uma coisa não tem nada a ver com outra. Você tem que ter caráter pra você mesmo, entendeu? Porque isso vai te beneficiar, entendeu? Porque, tipo assim, você pegar e ficar com outras pessoas, ou, a pessoa não me respeita, eu vou desrespeitar de volta, você tá se traindo. Entendeu? Você não tá traindo aquela pessoa, você tá se traindo, porque se você tem um coração bom, você vai se sentir mal com aquilo depois, entendeu? Você vai estar se entregando pra uma pessoa que você não liga, porque normalmente pessoas sentimentais demais, pessoas que amam demais, essas pessoas, elas gostam de vínculo, elas não gostam de ficar por ficar. Então você tá se traindo. Você tá ficando com outra pessoa, você nem gosta. Não importa o quão bonita seja aquela outra pessoa, você sabe que o que você quer não é isso. Você sabe que o que você quer é algo mais profundo, que você nem liga tanto assim pra aparência às vezes, entendeu? Isso daí é uma pessoa com uma essência de carinho, que quer ser amada, mas ao mesmo tempo quer dar uma de vilã, sabe? Eu sou vilã, não, meu amor. Você é uma pessoa com caráter, se valoriza, entendeu? Tantas pessoas por aí que estão procurando uma pessoa que realmente vale a pena, entendeu? Tipo... Por que você tá se humilhando pra uma pessoa que não tem caráter? É isso que você quer pra você? É isso que você idealizou pra você? Aquela pessoa é um lixo. Tipo assim, os problemas que a gente tem na cabeça, a gente consegue dar uma controlada, entendeu? As pessoas acham que, tipo, não, a pessoa é louca da cabeça. Gente, eu tenho um problema sério mental. E nem por isso eu fico por aí saindo, enlouquecendo e matando pessoa, sabe? E eu não fico por aí, sei lá, me relacionando com qualquer pessoa, entendeu? É questão de caráter mesmo. Tem pessoas que elas começam a colocar culpa em transtorno. Porque se a pessoa tiver um caráter, não importa o impulso que ela tiver pra absolutamente nada. Se ela tiver caráter, ela vai recorrer a outros meios, ela vai recorrer a um meio de resolver isso dentro dela, entendeu? Ela não vai agir assim no impulso. Às vezes é questão de se amar. Tem muitas pessoas que traem ou que fazem coisas ruins pra gente, ou sei lá, pra outras pessoas, que ela simplesmente não se ama, né? Tem gente que precisa tanto de atenção, porque a pessoa se acha um lixo, e daí, tipo, quando ela entra num relacionamento, ela vê que, tipo, a outra pessoa tem amor próprio, e ela começa a se sentir, cara, eu sou tão insuficiente, eu sou isso, eu sou aquilo, e ela recorre à traição. Por quê? Porque ela precisa ser validada, ela precisa se sentir um pouco superior, mas, tipo, isso não te faz superior, entendeu? Ninguém é inferior ou superior a absolutamente ninguém. Começando por aí. Todos somos feitos de carne, entendeu? Todos temos problemas da cabeça, todos temos sentimentos, às vezes que a gente não consegue explicar, às vezes a gente tem bloqueio emocional, tem até falta de sentimento. Mas o que compensa tudo isso é o caráter, entendeu? O caráter é o que equilibra. Se uma pessoa, ela tem caráter, ela é uma pessoa que pensa nos outros, ela é uma pessoa que pensa em si mesma. Às vezes a gente tem que se dar o respeito, né? Às vezes a gente tem que se respeitar. Se você sabe que o que você quer é um relacionamento de verdade, se você sabe que o que você quer é amor de verdade, é uma pessoa boa do seu lado, você vai se dar o respeito, entendeu? De não ficar por aí se machucando, tentando ficar com outras pessoas,
tem gente que é, sei lá, hipersexual, tem gente que tem essas coisas assim estranhas, que é questão de autocontrole e caráter também. E esse tipo de pessoa precisa se autorregular, porque se você tá num relacionamento, se você tá com alguém, se você tá compromissado, você precisa se autorregular. E mesmo se você estiver solteiro, você tem que ter responsabilidade pelos sentimentos das outras pessoas, entendeu? Gente, é regra básica. Se você quer ficar com uma pessoa só por ficar, avisa ela, né? Se você quer ficar com uma pessoa e não ter absolutamente mais nada com ela, nada sério com ela, você vai avisar antes de você ficar, porque às vezes a pessoa quer se envolver emocionalmente, entendeu? Então, tipo, você não tem o direito de simplesmente pegar e ficar com uma pessoa apenas pelo corpo dela e deixar ela se envolver emocionalmente com você pra depois você não querer mais ela, entendeu? Você só é uma atitude de gente babaca. Porque às vezes a pessoa percebe que a pessoa tá se envolvendo emocionalmente com ela e ela tá ali alimentando isso simplesmente porque ela quer atenção. Porque ela quer atenção, porque ela sabe que aquela pessoa quer algo sério e ela sabe que ela não teria acesso a essa pessoa se a pessoa não achasse que ela quer algo sério também. Isso daí é atitude de gente babaca, entendeu? Aquela pessoa que, tipo, não te diz exatamente o que ela quer com você, ela não te quer. Ponto. Porque quando a gente quer realmente uma pessoa, quando a gente gosta realmente daquela pessoa, a gente não tem que dar desculpinha, entendeu? A gente não some, a gente não faz esse tipo de coisa, a gente simplesmente fica com a pessoa. Não é porque você quer ficar com essa pessoa, você não quer. E você tá assumindo algo do tipo, se o que você mais quer é ter um relacionamento, entrar num relacionamento com essa pessoa. Não, porque isso não faz nem sentido, meu bem, isso não faz sentido. A pessoa só tá te usando porque ela quer ter a sua atenção, ela quer ficar, usar, usufruir do seu corpo, mas ela não quer nada sério porque ela não gosta de você de verdade. Ela pode até sentir uma chama ali, ou algo que, sei lá, enche o ego dela, mas amor ela não tem por você, tá? Vamos ser bem sinceros, se ela tivesse amor por você, se ela te amasse, quisesse ficar contigo, ela estaria contigo, né? É simples. Nem sei por que eu entrei nesse assunto, cara, mas é básico, né? Nossa, se você não se respeita, assim, se você sabe que isso não é o que você quer e você sai por aí ficando com qualquer pessoa, você não tem nada de amor, você não tem, tipo, nem uma gota de amor próprio, você não tem, entendeu? Você já, todos os limites você já ultrapassou. Cara, você é uma pessoa, você tem valor, entendeu? Pelo menos dê o respeito. Essas coisas são complicadas, né? Às vezes a gente tem que aprender a nos respeitar, respeitar as outras pessoas, porque isso vai refletir. Uma pessoa, às vezes uma pessoa interessante, você nem sabe quem é, você nem percebe. Mas às vezes uma pessoa que ela é assim, ela é naturalmente assim, ela vai começar a perceber, nossa, fulaninho é interessante, né? Entendeu? Às vezes uma pessoa vai te achar muito foda porque você simplesmente pegou e falou pra ela que não quer algo sério com ela, se a pessoa for madura o suficiente. Porque daí ela vai pensar, nossa, que bom, essa pessoa que pelo menos essa pessoa me avisou antes de eu me apegar emocionalmente. Eu mais falei. É porque os assuntos surgem, né? Os assuntos começam a surgir. Ficou mais ou menos, ficou bem mais ou menos também, né? Mas eu também não sou unheira aqui, limpando as unhas. Nunca foi sobre a pessoa te querer, mas sobre você, né? Às vezes você não se amava, a pessoa percebeu isso e te fez de gato e sapato, porque ela não tinha caráter. E você dê graças a Deus também, né? Porque se a pessoa não tinha caráter, se você tendo amor próprio ou não, aquela pessoa não é pra você, né? Às vezes ela pode tratar outra pessoa, ou ter um novo relacionamento, tratar aquela pessoa melhor do que tratou você. Mas isso não significa que ela tem caráter. Porque isso não significa que ela tem caráter, porque se ela tivesse caráter mesmo, ela não teria feito o que fez com você, né?
Se ela tivesse caráter mesmo, de verdade, você não estaria nessa situação. Então quer dizer que o caráter dela é seletivo? Agora eu tenho caráter só pra aquela pessoa ali, fulaninha ali. Pra você eu não tenho caráter e atitude de pessoa narcisista, tá? De pessoa ruim. Boa mesmo, essa pessoa não é. Ela pode estar até feliz em outro relacionamento, mas ela é um lixo. Sem maturidade nenhuma. Vou contar um segredo pra vocês. Mesmo que a pessoa com caráter não tenha mais sentimentos por você, ela vai continuar com você e vai continuar tentando reacender aquela chama. Por quê? Porque ela tem caráter, entendeu? Porque ela leva em consideração os seus sentimentos, ela tem um compromisso com você, entendeu? Então, uma pessoa que tem caráter de verdade, ela não vai ficar por aí tentando se aproximar de outras pessoas, ela vai ver que ela tá, eu tô me aproximando sem querer, ela vai se afastar. Porque ela tem um compromisso com você, entendeu? E uma pessoa que tem caráter de verdade, se alguém tá fazendo mal pra ela ou coisa do tipo, e ela não tá mais fazendo aquilo não tá fazendo bem pra ela, mesmo assim ela não vai sair por aí traindo a pessoa. Porque, tipo assim, mesmo se você fizer muito mal pra uma pessoa que tem caráter, essa pessoa não vai sair por aí tentando devolver ou tentando se vingar de você. Mas, como eu disse, eu já tinha lixado a unha de manhã, né? E daí só não tinha passado a escovinha. Mas olha, gente, ainda dá pra ouvir, ó. O microfone tá aqui embaixo. Ainda dá pra ouvir a escovinha. ASMR Premium. Esse é o único vídeo que vocês vão me ver fazendo ASMR, tá? E nem é um ASMR de verdade, porque eu não falaria assim, alto. Mas, nossa, esse cheiro desse esmalte é muito bom. Cheiro do acetona eu não gosto muito porque é muito intenso, mas o cheiro do esmalte, ele é tipo um acetona fraquinho, suave e gostosinho, sabe? Eu tenho que passar frequentemente base nas minhas unhas, porque elas são bem fraquinhas, né? Normalmente eu gosto de passar um gloss pra elas ficarem mais avermelhadas assim no finalzinho delas aqui. Não é no finalzinho, mas é no início, que assim, ó. Gosto de passar um tom de vermelho, porque fica parecendo com um aspecto mais saudável, sabe? Mas eu acho que não tem. Queria passar, mas outra hora eu faço. E fica, tipo, muito bonito. Fica muito bonito mesmo. Eu fazendo um vídeo sobre pintar unhas e cortar unhas e fazer coisas nas unhas, sendo que eu mostro toda a minha cara, toda a minha face e não mostro as unhas, né? Não que eu faça a unha a coisa mais bonita do mundo, porque eu nunca fui unheira, né? Mas eu tava pensando em fazer a sobrancelha com vocês. Eu gosto de fazer a minha em casa, e dá pra ver porque ela tá falha, né? Porque eu nem tenho sobrancelhas direito. Olha isso daqui. Nem tenho sobrancelha. Eu tava pensando em fazer a sobrancelha com vocês. Daí vocês me perguntam: Miara, o que é sobrancelha? Pois é. Ainda bem que eu uso franja, né? Tinha que fazer também a unha do meu pé. A unha do meu pé tá assim, ó, complicadíssima. Porque eu foco muito em fazer a unha da mão. Não como se eu focasse fazer a unha da mão, porque como eu disse pra vocês, eu não ligo muito pra unha, né? Eu gosto, acho bonitinho, mas não é tipo, uma paixão. Só que é mais prático, né? Tipo, mesmo eu estando depressiva, é mais prático eu cuidar das unhas das mãos. Porque é só eu ir ali, lixar, passar uma base. Só que a unha do pé, nesse frio, meu pé tá com 5,6. Eu vou estar pedindo pagamento, então, pra quem quiser ver a minha unha do meu pé, quem quiser ver meu pé, aqui o meu Pix, aqui abaixo, entendeu? Bem aqui nessa linha que você não tá enxergando, o problema não é meu, o problema é seu, né? Você deveria rodar o vídeo um pouco mais pra baixo, rolar assim pra esse ângulo aqui, né? Então tá aqui embaixo o meu Pix, é só você pegar e mandar um dinheiro pra essa chave Pix e me chamar no WhatsApp, o número tá aqui também. Se meu marido ver isso, ele enlouquece.
Eu sou casada. Sou casada, gente. É porque, tipo assim, os cuidados básicos que eu tenho comigo são os cuidados básicos, bem básicos, assim, tipo, cortar a unha, lavar o cabelo, entendeu? Fazer a sobrancelha, que eu não tenho sobrancelha. Me alimentar, porque às vezes eu esqueço, olha aqui, ó. Viu? Às vezes eu esqueço de me alimentar e eu acho que você não deveria esquecer de se alimentar, entendeu? Eu vou começar a botar uns pratos bem gostosos de comida aqui no vídeo do nada. E todo mundo que tem distúrbio alimentar igual eu, todos vocês vão olhar aquela massa gostosa, suculenta, vão querer comer comida. É isso que eu vou fazer. Agora eu me irritei, você vai comer sim. Você tá aí sofrendo por um problema que às vezes as pessoas que estão envolvidas nesse problema, que estão fazendo mal, estão nem aí, estão cagando, estão comendo super bem, estão tranquilas. Elas estão cagando porque elas têm que cagar, né? Você não tem que cagar porque você não tá comendo. Eu tô me vendo em ângulos que eu não gostaria que existissem, sabe? Eu pensei que eu odiava todos os meus ângulos, mas eu acho algo, mas eu sempre encontro um ângulo novo pra odiar. Vou fazer a unha do pé. Eu gostaria muito de saber como é que eu vou mostrar minha unha do pé pra vocês, né? Às vezes a gente tem que mostrar a unha do pé pra motivar as pessoas a fazerem o pé, né? No caso meu já tá feito, né? É minha mãe que fez.